dia, pessoal. Eu sou a Luciana, trabalho na TI da Eneva, sou business partner e a gente atuou em conjunto tanto com o time administrativo quanto o time do financeiro. A Raquel está aqui conosco, ela é do time do financeiro, nessa jornada da implementação do concurso. Então, a Eneva é uma empresa que é exploradora e geradora de energia, né? A gente gera energia através do carvão, do gás natural e algum pouco de planta de energia solar. Também a gente tem o objetivo de expandir os nossos negócios numa escalada Eneva que a gente chama até 2023. Então, depois eu convido vocês a entrar no nosso site para conhecer um pouco mais da nossa empresa. O que eu queria falar para vocês, Raquel, eu queria combinar que qualquer comentário e complementação do que eu esteja falando, se quiser fazer, fica à vontade para me interromper. Ok. Então, o que a gente teve dentro do projeto da Eneva, a gente tinha um cenário, a gente pesquisou algumas ferramentas até a gente decidir pelo concurso. Então, a gente tinha um cenário que hoje a gente possui o SAP, né, no formato SCC ainda, e a gente atuava com plataformas distintas para solicitação de reembolso de viagens. Né? A gente na Eneva decidiu, nesse momento, no final do ano passado, entrar com a ferramenta do concurso para o Expensive, e a gente ainda não implementou o Travel, estamos esperando um melhor momento para que a gente se sinta preparado para esse novo passo. A gente tinha, antes do projeto, 3 plataformas distintas, né, para reembolso de viagens, cartão corporativo e o Picard, o cartão de compras. A gente tinha algumas questões de integração, porque algumas dessas informações elas tinham que ser enviadas manualmente para o SAP. E a gente não tinha a possibilidade de aprovação das despesas de forma remota, né? O que a gente passou com o concurso é ter uma plataforma única, a integração de todas essas informações diretamente no SAP, e a possibilidade da gente tanto solicitar os reembolsos, quanto ter aprovação por parte dos gestores de uma forma remota, né, offline. E as contabilizações, só complementando, Lu, as contabilizações também anteriormente, antes do cenário do concurso, elas eram feitas manualmente, como você colocou, e com o concurso ela já vem default à medida que o usuário, em qual área esse usuário pertence. Então, à medida que ele entra no sistema, lá no concurso, as informações contábeis de centro de custo, elas já são carregadas e caso haja necessidade da cobrança em outro centro de custo, o próprio usuário pode ir lá e colocar. Então, isso também foi um ganho muito bom. Exatamente. A gente, com o concurso, trouxe para a empresa algumas funcionalidades e possibilidades que a gente não tinha antes. Então, o nosso propósito na implementação dessa ferramenta era conseguir otimizar e reduzir o tempo, tanto na prestação, quanto até no pagamento e no acompanhamento que a gente tinha desses gastos na empresa. Por que a gente decidiu mudar agora, né, no final do ano passado? A ideia, a gente já identificou que a gente já estava no nível de amadurecimento da empresa, que possibilitava que a gente desse esse salto. A gente queria proporcionalizar uma experiência melhor para o empregado, porque no nosso processo anterior, a gente tinha que prestar conta para cada tipo de despesa numa plataforma diferente, a gente tinha que escanear todos os recibos, mandar para uma caixa de e-mail, então era um grupo de pessoas executando um trabalho manual, que a gente pode falar hoje, desnecessário. Hoje a gente vê que com essa nova ferramenta, o trabalho que a gente tinha era um HH jogado fora muito grande. Tanto do time que faz a gestão disso, quanto do empregado final, né? O usuário final que faz as viagens. A gente tem um crescimento de número de empregados na companhia e a gente tem 2 grandes projetos novos em execução de construção de usina, o que fizeram que o nosso número de viagens aumentasse bastante.
a gente tem muito mais empregados viajando, a gente tem usinas em acessos que a gente chama bem remotos, bem no interior do país, onde os próprios empregados que trabalham lá em regime de embarcados, eles vêm de outros estados. E com isso, a gente tem um volume de viagens grande das pessoas que já atuam nas nossas operações, e com a construção das usinas isso aumentou bastante. Então, a ferramenta vem possibilitando com que o usuário que viaja muito, os gestores, tenham uma flexibilidade maior para poder tanto pedir o reembolso quanto fazer as aprovações das despesas. E aí, o que muda, né? O que muda com a implementação do concurso? A gente passa a ter uma ferramenta única, a gente passa a conseguir solicitar as despesas, fazer o upload das despesas no momento que você executa, não tem mais perdi o meu recibo, a gente diminui muito isso, porque você já pode fotografar no mesmo momento e já fazer o upload. E offline, em algum momento, quando você tiver uma conexão de internet, você subir, efetivamente enviar essa despesa. A gente tem maior agilidade e aí a gente tem a questão do gestor conseguir acompanhar essa gestão melhor, né? Então, assim, o que a gente trouxe de benefício... Diga, Raquel. Não, e a aprovação do gestor também é em tempo real, né? Que ele pode aprovar em qualquer lugar, ele não necessariamente precisa estar dentro da empresa, ele pode aprovar no próprio celular e até remotamente, até quem pede a própria prestação de contas, como a gente tem lugares remotos, não necessariamente precisa estar logado. E isso foi um ganho muito bom, e a própria pessoa que estiver viajando, no ato que ela está viajando, pelo celular, ela já pode tirar foto, já pode começar a prestação de contas dela, e quando terminar a viagem, ela já pode finalizar esse relatório. Isso foi um ganho bom até para controle do administrativo dessas prestações de contas, principalmente do cartão. Então, quando a fatura fecha, todas as prestações relativamente já estão lá sendo prestadas contas, né? Foi um ganho muito bom também. A gente tinha um time muito demorado na prestação de contas, principalmente de quem tem cartão corporativo. A ferramenta de prestação do cartão ela era um tanto quanto não amigável, os usuários não gostavam da ferramenta, e aí toda a questão do recibo, e agora com o concurso, tudo que você faz no cartão já aparece dentro do seu concurso, você só precisa anexar os seus recibos. Trouxe uma agilidade muito grande para a questão do cartão corporativo. Então, o que a gente espera de benefício? Possibilidade da questão online e offline, né? Hoje a gente tem um único lugar onde a gente tem todas as comprovações das despesas, os recibos. Para questões de auditoria fica muito mais fácil, ter que ficar procurando em N e-mails que a gente recebia numa caixa, ficar armazenando isso na rede, era bem chato, moroso. O gestor ele tem uma facilidade muito maior de visualização dos dados, você consegue subir N anexos de uma vez, a gente consegue, dentro da ferramenta, a despesa ela já vai automaticamente para o gestor daquela pessoa, a gente tem N regras dentro da ferramenta de despesas publicadas, então a gente tem alguns padrões ENEVA que foram estabelecidos e eles são efetivamente e claramente configurados na ferramenta, e a gente ainda tem um serviço de auditoria onde a própria Concur faz algumas auditorias dentro dos recibos aplicados, e já, se a gente passa algumas regras, olha, eu queria que vocês avaliassem 3 critérios, então de tempos em tempos eles rodam na ferramenta e nos mandam diagnósticos de inconsistências encontrados que os empregados possam ter aplicado. O concurso consegue quem a gente trabalhou... Diga. O concurso consegue vincular até 3 políticas da empresa, né? Então, isso ajuda bastante, que lá a gente consegue colocar as regras que cada empresa trabalha. Então, o sistema ele já é inteligente nessa parte, e você, a cada relatório que você vai prestar contas, que você abre, ele já vincula aquela política que você precisa. Então, isso já ajuda bastante, que
era um dos gaps que a gente tinha também anteriormente, que ele acabava sendo mais manual, e agora passou a ser automático, né? A gente decidiu por 3 políticas, né? A configuração de 3 políticas, uma para reembolso, uma para cartão corporativo e uma para cartão de compras. Distintas, o usuário, quando ele entra na ferramenta, ele escolhe que tipo de política ele está fazendo a solicitação, e aí o próprio sistema já vai dando os alertas se ele estiver fazendo algo inconsistente. No nosso projeto, a gente trabalhou com 3 grupos distintos de envolvidos, né? O nosso departamento administrativo, que ele é responsável por toda a gestão da questão de prestação de contas da Eneva, os gestores, né, que foram impactados por conta da mudança do formato das aprovações que eles executavam, e os colaboradores, de uma forma geral, que mudaram a forma como eles solicitam, né? Nossas regras de negócio, elas não foram afetadas. A gente só mudou a forma com que a gente fazia. Aí, um ponto que eu acho interessante trazer para vocês é como é que a gente mobilizou as pessoas, já que todo mundo na empresa pode viajar, né? Podia ser que as pessoas hoje não estivessem viajando, mas todo mundo na Eneva tem a possibilidade de ter que fazer algum tipo de viagem. E aí, como é que a gente trouxe a ferramenta para o público em geral? A gente elaborou algumas sessões ao vivo, tanto no escritório da SAID quanto nas nossas operações, onde a gente apresentou a ferramenta, disponibilizou, foi interessante porque a gente fez tipo um workshop, né, uma apresentação, as pessoas já puderam baixar o app na hora, esclarecer suas dúvidas em relação a como é que utilizava, como é que usava a questão do OCR, né, a leitura da notinha, já para poder... o que facilita muito também e agiliza o preenchimento do seu reembolso. A gente fez alguns materiais passo a passo, porque a pessoa podia estar vendo a apresentação agora, mas viajar daqui a 2, 3 meses, então você poderia já... Apesar da ferramenta ser muito intuitiva, acho que o material guia é sempre bom de ser disponibilizado, porque se alguém tiver alguma dúvida, você consegue ter uma saída rápida. A gente fez essas apresentações com os próprios participantes do projeto. Então, ou foi alguém do time do administrativo, ou a própria Raquel, que fez a apresentação para os usuários. E aí a gente apresentou esses processos de negócio de formas distintas, até para mostrar algumas particularidades que a gente tinha determinado para cada processo de negócio: cartão corporativo, o Picard e o reembolso de viagem propriamente dito. Mas que um ponto interessante que a gente trouxe para os usuários é que a gente tem algumas situações que a gente é de uma empresa do Grupo Eneva, mas acaba fazendo viagens e trabalhos para outra empresa do grupo. Antes a gente tinha uma dificuldade muito grande na alocação desse tipo de despesa para centros de custos distintos, e a ferramenta nos trouxe essa possibilidade de você, para uma determinada viagem, uma determinada despesa, compartilhar o custo com mais de um centro de custo, ou uma ordem interna, ou um Element PEP, e os usuários finais ficaram bem surpresos com essa possibilidade. Quer complementar alguma coisa? O interessante também é que essa parte do centro de custo que você fala, que realmente a Eneva, quando pegou o concurso, implementou o concurso, todos os cartões utilizados, ela está na matriz, que é a Eneva, só que as pessoas viajam para todas as empresas do grupo. E nisso, o SAP, a gente não precisou fazer nenhuma tipo de configuração diferente, a gente usou default. Então, as prestações são feitas na empresa, na matriz, e a contabilização ela é feita nas empresas que tem que ser, e depois isso é cobrado via contabilmente, né? Depois a gente tem a gente chama de relação intercompany. Então, isso foi muito legal, que a gente não precisou desenvolver, a gente ficou até com medo nessa parte, achando que a gente ia ter que desenvolver e poderia ser um calcanhar de Aquiles no projeto, e não foi. Para nossa surpresa, foi super tranquilo, inclusive até, né, a workflow, que é o vínculo com o Success, que é a hierarquia de RH também, e a gente
A gente teve surpresas boas e foi bem legal. E só incluindo nessa parte de mobilização, quando a gente fez os treinamentos, a gente montou material, esse material fica na nossa intranet, e quando a pessoa entra no concurso, tem um link lá visível que ele pode clicar direto, e qualquer dúvida no momento que ele estiver fazendo a prestação de contas, ele consegue entrar nesse material. E outro ponto positivo é que a gente tem um projeto de ambientação, e todas as pessoas que entram novas na empresa, algumas áreas se apresentam no primeiro dia, e o administrativo leva o concurso também como processo. Então, assim, quem entra novo, por mais que não comece a viajar, ele já sabe que existe uma ferramenta e que para prestar contas de viagens com cartão ou sem cartão, com cartão o Picard, ou até a própria prestação de contas dentro da empresa, então a pessoa já é apresentada a concurso. Então, ficou de uma forma bem interativa e bem fácil para as pessoas utilizarem. Eu acho que para a gente concluir, a gente trouxe alguns fatos relevantes, e foi engraçado isso que a Raquel comentou agora, porque ontem a gente acaba sendo acionado por outras empresas que estão em vias e com o objetivo de implementar o concurso para fazer alguns questionamentos de como é que foi a nossa vivência, né? E ontem eu participei de uma reunião do benchmark de uma empresa que está em vias de iniciar um projeto, para conversar a respeito de como é que a gente fez a nossa integração com o Success, se a gente teve algum problema, como é que eram as contabilizações dentro do SAP. E aí algum desses fatos relevantes foi o que a gente trouxe aqui. O projeto do concurso é um projeto feito 100% de forma remota. Mas a gente na Eneva tinha passado por alguns outros projetos que a gente tinha tido um pouco de dificuldade de implementação de outras soluções também na SAP. Então, em tempo de contratação, a gente pediu para concurso para que a gente tivesse uma adequação nesse projeto 100% remoto, e que a gente tivesse a presença de um consultor aqui para fazer o nosso entendimento de processo e o nosso desenho. A gente tinha bastante receio dessa questão do cartão corporativo ser todo na holding e cada empresa depois receber o rateio das suas despesas. Então, a gente teve a presença do consultor que atuou conosco 2 dias e meio na Eneva. A gente passou o dia inteiro conversando com ele nos mostrou a ferramenta de forma presencial, a gente explicou todos os nossos processos, mostrando nossas políticas, e isso, acho que nos trouxe, acho que a Raquel concorda comigo, nos trouxe uma tranquilidade muito grande ao longo do projeto, porque a gente teve um face-to-face na hora de fazer esse entendimento, né? A gente se sentiu muito mais confortável com isso. Um ponto interessante, eu acho que depois desse... Acho que provavelmente todos os projetos do concurso são assim, o time é muito disponível, o time técnico é muito disponível. Só que como a gente teve essa interação ao vivo com o consultor, a gente se sentia muito mais próximo dele. Em tempo de projeto, a concurso disponibiliza uma ferramenta que eles chamam de iMeet, que foi uma surpresa muito grande para a gente, porque a gente vai testando a ferramenta, né, navegando, conforme as configurações vão sendo realizadas, e a gente pode aportar nessa ferramenta todos os pontos que a gente vai identificando. Então, o consultor vai recebendo e já vai trabalhando. A gente teve um ponto que, ao longo do projeto, no finalzinho do projeto, a gente se deparou com algumas dificuldades, e a gente demorou um pouquinho de tempo para ver que a gente não entendeu o porquê ainda. Em algum momento subiu um suporte packet novo e a gente estava no final do projeto com um erro acontecendo, mas quando a gente se deparou com a atualização do suporte packet necessária, o time técnico fez esse upload, e o erro já havia sido corrigido na subida de suporte. A nossa integração com o Success também, que é a nossa base de empregados na ferramenta da SAP, como a Raquel falou, a gente tem regras diferentes para a hierarquia de aprovação. Aqui na Eneva, somente nível de gestor aprova. Então, se o superior imediato for um coordenador, a
a gente teria que pular esse nível de aprovação e a gente conseguiu fazer tudo isso no arquivo que a gente envia do Success para o concurso sem grandes dificuldades. Bem, eu acho que é mais ou menos isso. A experiência que a gente teve, o retorno que a gente teve das áreas de negócio, elas foram muito boas em relação à ferramenta. Eu não cruzei com ninguém na empresa ainda que tenha comentado: Luciana, não gostei, preferi a ferramenta de antes. O feedback que a gente tem é bem diferente. A gente, no ano passado, fechou somente 3 mil solicitações de reembolso, só de solicitação de reembolso, sem contar com Picard e cartão de compras. E com esses novos projetos que a gente tem, a nossa tendência de 2020 era que esse número fosse um pouco maior. A gente agora talvez se mantenha no número do ano passado, porque a gente não pode viajar. Mas eu acho que é isso. Eu queria trazer que o projeto do concurso foi o primeiro projeto na Eneva realizado pela TI. Desde que eu estou aqui, eu também não escutei que antes isso aconteceu, que a gente conseguiu entregar antes do prazo planejado. Isso foi uma boa surpresa para todo mundo. Não sei se a Raquel quer complementar mais alguma coisa. A única coisa realmente que foi um projeto tranquilo, a gente teve alguns probleminhas, mas que a gente conseguiu resolver, tanto que a gente entregou até um pouco antes do prazo, né, o projeto. Isso. Mas, assim, a ferramenta ajuda muito, porque ela é muito interativa. Nós temos pouquíssimos casos de chamado aberto, assim, às vezes é realmente a forma de usar a ferramenta, que com um telefonema, ou às vezes se a pessoa vai lá no passo a passo, ela consegue fazer, mas assim, ela é muito interativa e, surpreendentemente, as pessoas usam até bastante o celular, então isso ajudou muito. Então, o que as pessoas falam muito é que agora eles conseguem prestar contas em real time e que facilitou muito a vida deles, né, nessa prestação, né? Então, assim, a gente teve muito ponto positivo e a gente não teve quase nada de reclamação assim que a gente deu o start do projeto. Foi muito bom, realmente. Eu acho que aqui finalizou, né? Acho que é isso. Legal. Obrigado, meninas. Obrigado. Aí, pessoal, quem quiser mandar pergunta para elas pelo Q&A, lembrando que é melhor mandar perguntas pelo ponto de interrogação do que pelo chat normal, porque eu vou coletando aqui. Aí no final do evento a gente volta e eu passo a pergunta para elas, tá bom? Obrigado, Luciana. Obrigado, Raquel. Agradeço a participação de vocês, foi super positivo, adoramos, além de que estão super felizes com o concurso, é super válido e a gente vai começar a trazer mais também para esses nossos eventos, nessa temporada de casa, depoimentos de empresas como vocês, falando um pouquinho da tecnologia. Mais uma vez, obrigado.